E talvez amanhã você tenha muito, talvez amanhã Deus te coloque sobre o muito, mas continue lutando pela mesma forma que você tem lutado até agora. Continue orando, continue se consagrando, mesmo quando você tem dinheiro para pagar todas as contas, mesmo quando você tem dinheiro para fazer tudo, mesmo quando você tem influência, mesmo quando você tem apoiadores. Não mude o jeito de lutar, não mude o jeito de vencer os desafios. Continue ouvindo a Deus. Quando Deus te der tudo, continue ouvindo a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 20. 1 Samuel 17, 20. Diz assim o texto sagrado: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Há 40 dias ele já fazia isso. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, o Golias, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E, para nós aqui no Brasil seria uma boa, né? E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Pensou não pagar imposto nunca mais? Meu Deus, que benção. Dá para enfrentar o Golias, né? Só para esse item do imposto. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27. Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Eu quero falar hoje sobre a resposta de Deus. Todos nós queremos uma resposta de Deus. Sim ou não? Por nossos desafios, por nossos dilemas, para nossas batalhas, para o nosso futuro. E a gente fica dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai me dar uma resposta? Mas eu quero te ensinar hoje que a resposta de Deus, antes de vir, sempre vai requerer alguma coisa de mim. Eu espero que Deus fale conosco nesta noite. Amém? Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Pai, eu me uno com os teus filhos agora, Senhor. A tua congregação, a tua igreja se forma. É o corpo de Cristo. Oh Espírito Santo, tua palavra é infalível, é indestrutível, discerne tudo e ninguém a discerne. Oh Espírito da vida, por misericórdia, nós saímos de nossas casas, viemos até este lugar só para ouvir a tua voz. Sabemos o quanto nossa vida é mudada quando ouvimos a tua voz, o poder que há quando ouvimos a tua voz, a vida que há quando ouvimos a tua voz. Bendito seja o nome de Yeshua Mashiach. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu percebo que gigantes sempre estão nas preliminares dos lugares que Deus quer nos colocar. Lugares que Deus nos prometeu, sempre haverá um gigante. E eu entendo que gigantes devem morrer. Gigantes que estão no caminho
do trajeto do lugar para onde Deus os colocou, devem morrer. Gigantes aparecem em lugares que antecedem conquistas. Golias estava ali, Davi já era ungido rei, mesmo sem assumir o reinado, e havia um gigante. E eu tenho que avaliar quais são os gigantes que estão nas antessalas dos lugares que Deus me prometeu. Sim, Deus prometeu algo para minha família, para minha casa, para o meu ministério, para o meu trabalho. Ok, mas não se iluda achando que só na imaginação, só nessa vida maravilhosa que nós vamos marcar gol o tempo todo, que vamos ter sucesso o tempo todo. Não se iluda. Lugares que antecedem lugares que antecedem o que Deus tem para você. Sempre haverá um gigante lá. Temos que guardar a ansiedade, a euforia, deixar de lado um pouquinho a imaturidade e observar que gigantes sempre antecedem aquilo que Deus vai fazer. Agora escute, guarde isso no seu coração. Sempre que você quer se mover em direção a algo, algo tem que morrer. Para que você seja eleito, algo tem que morrer. Para que Davi fosse eleito, um gigante tinha que morrer. O grande passaporte para o reinado de Davi foi a morte de Golias. A maior promoção, o maior impulso foi a morte de Golias. Não pense que você vai entrar num palácio só porque você deseja. Não pense que você vai vencer só porque você tem uma boa intuição. Se você quer algo, você tem que ser capaz de matar algo. Você vai ter que ser capaz de matar o que estiver no seu caminho. Matar os gigantes que estão nas antessalas daquilo que Deus tem para você. Eu já ouvi muitas pessoas, já viu aquelas pessoas que parece que nem soltam pum? Já viu? Tem gente que parece que nem solta pum. Aquela pessoa tão cuticute, tão paz e amor, né? Algumas vezes fala, eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia é um livro, as histórias bíblicas são histórias sangrentas. Já viu gente falar isso? Oh, que livro violento. Oh, que livro, são batalhas cruéis. Oh, que Deus é esse que compactua com uma fé sangrenta? A fé cristã, a fé bíblica é uma religião cruel, uma religião onde massacres, assassinatos, que fé sangrenta. E aí você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, sim, nós somos sangrentos sim. Se tem uma coisa que a nossa fé é sangrenta, porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. E porque o reino de Deus é sangrento. Olha para esses pele finas e lê Mateus 11:12. Coloca aí. Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é como? Como é que você conquista? Como é que você é eleito? Chorando? Fazendo terapia? Deitando no colo de alguém? O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus não é uma fé pacífica. O reino de Deus não é uma fé mansa. O reino de Deus não é água com açúcar. O reino de Deus nunca nos mostrou isso. O reino de Deus é extremamente radical. Nós não fazemos reféns, não fazemos prisioneiros, nós não prendemos demônios, nós simplesmente passamos por cima das hostes malignas, nós destronamos o império das trevas, nós simplesmente expulsamos pombagira, preto velho, nós simplesmente vamos com os dois pés no peito de obra de macumbaria, e nós estabelecemos o reino de Deus. Sim, nós somos uma fé sangrenta, nós subjugamos o reino das trevas e colocamos o diabo para correr, porque a nossa fé é sim agressiva, ela é sim sangrenta e ela é sim ativa.
Nós somos tão violentos, mas tão violentos, que o nosso maior símbolo é uma cruz. O maior símbolo da nossa fé é uma cruz. Não é um puff, não é um sofá, é uma cruz. Cruz. Porque a cruz mostra como é que territórios são alcançados. A cruz mostra como é que a vida vence a morte. A cruz mostra que para nascer, um sangue teve que ser derramado. Para nascer salvação, derramou sangue. Para nascer vida, derramou sangue. Para nascer esperança, derramou sangue. E por que muitos não vencem? Porque tem uma fé de garotinhos, uma fé de pequenos, uma fé que se acovarda. Eu repito, se você quer ouvir a voz de Deus, algo precisa morrer. Davi foi levar marmita para os irmãos. Ele não foi para enfrentar Golias, ele não foi para lutar. Mas quando ele ouviu um desgraçado de um gigante zombando da fé do Deus que ele servia, zombando do seu povo, e viu homens preparados para lutar simplesmente se acovardando, o menino largou o queijo, largou o cuscuz que levou para os irmãos, e ele começou a dizer: o que vai acontecer quem matar esse desgraçado desse filisteu? São decisões assim, de ter uma fé diferente, que separou o Davi homem, o Davi menino, do Davi homem. Agora, eu preciso, pastor, enfrentar gigantes todos os dias? Não. Eu posso esperar tranquilamente ser promovido para aquilo que Deus tem para mim? Pode. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu posso sim ver Golias ali e continuar no pasto cuidando das ovelhas e dizer: isso não é problema meu. Davi, lembra você, Davi já tinha sido ungido rei. Mas quando eu enfrento os gigantes, aquilo que Deus tem para mim é acelerado. Levanta sua mão para cá. Sabe isso que está te perturbando? Sabe isso que está te incomodando? Ouça o que Deus está dizendo. Gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus te prometeu. Levanta as duas mãos para cima. Gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus te prometeu. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus te prometeu. Repita comigo, você que está online, digita isso. Digita: gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus me prometeu. Se Davi ficasse num pasto, ele para chegar rei levaria um tempo. Matando Golias, enfrentando Golias, a promoção dele foi outra. E é por isso que se você quer chegar a algum lugar, você tem que matar algo para reivindicar. Não é fácil vencer, coloca isso na sua cabeça. Agora, o tema do meu sermão é a resposta de Deus. O que isso tem a ver, pastor? Esse rapaz bonito aqui, Davi, que passou por muita coisa legal na vida, ele passou por 4 testes, e eu vou ser bem objetivo. A gente fala 4, fala: não, pastor, você vai até 10 da noite, né? Até 10:30. Mas 4 testes para me garantir estar apto para ouvir a voz de Deus. O primeiro grande teste de Davi aconteceu bem antes dele enfrentar Golias. Repita comigo: teste da obscuridade. O primeiro grande teste para saber se Davi era alguém apto para ouvir a Deus foi o teste da obscuridade. O que significa o teste da obscuridade? É quando Samuel diz: ei Jessé, um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel, e simplesmente o meu pai me esquece. O teste da obscuridade é quando você está servindo a Deus fielmente, mas você começa a viver fases de esquecimento. Você é ignorado mesmo. Ninguém lembra de você. Você é ignorado. É o teste de perceber que ninguém te escolhe. Ninguém te escolhe. Você está ali, você está apto, você está disponível, mas simplesmente decidem não te escolher. Decidem que você não é o preferido, que você não é o mais capaz.
É muito difícil sobreviver ao teste da obscuridade. Momentos que você simplesmente é colocado de lado. Você tem um direito como todos os outros irmãos, mas a vida, alguém, uma situação pegou você e colocou você de lado, dizendo: não, você vai ficar no pasto. E se você quer vencer na vida, se você quer ter intimidade com a voz de Deus, você tem que sobreviver aos testes da obscuridade. Há momentos que a vida, as situações simplesmente deixam você de lado. E esse teste é tão perigoso, porque quando me deixam de lado, quando me ignoram, quando se esquecem de mim, a minha alma, ela sempre vai gritar que Deus também se esqueceu de mim. A minha alma sempre vai dizer: já que as pessoas se esqueceram, já que ninguém me vê valor em mim, já que eu estou sendo ignorado, já que eu estou sendo posto de lado, isso significa que Deus também se esqueceu de mim. Mas Deus me trouxe essa palavra porque muitos de nós aqui temos que suportar o teste da obscuridade. Você precisa entender que para ouvir a Deus esse teste é muito importante. Vai ter fases que você será jogado de lado. Mas sabe por que o teste da obscuridade é importante? Vou te contar um segredo. Você sabe por que Deus nos permite muitas vezes passar pela obscuridade, ser esquecido? Sabe? Porque quando chegar a fase que as pessoas forem te amar, te aplaudir, isso não te embriagar. Porque quando você aprende a ser fiel a Deus, sendo esquecido por todo mundo, desprezado por todo mundo, abandonado por todo mundo, quando Deus muda o seu cativeiro, e aí você passa a ser aplaudido, admirado, elogiado, isso não vai embriagar o teu ego. O teste da obscuridade é cruel, é difícil, mas Deus está treinando você para lugares maiores. Se você está passando pelo teste da obscuridade, aguenta. Vai cuidar das ovelhas. Não se preocupe com as conversas que tem na casa de Jessé. Não se preocupe se estão escolhendo outro em teu lugar. Saiba que aquele que cuida de você não dorme. Aquele que cuida de você não cochila. Aquele que sabe tudo sobre você não cochila. O segundo teste de Davi, depois da obscuridade, ele suportou. O pai mandou ele levar a marmita para os irmãos. Ele não se importou em não ser escolhido naquele momento. O segundo teste de Davi para ouvir a voz de Deus foi o teste da unção. Quando Samuel vai até a casa do pai de Davi e passam todos os irmãos, Eliabe, Abinadab, enfim, e Samuel fala: acabaram os teus filhos? Ele fala: não, tem um que está no pasto. E aí Samuel fala: olha, nós não nos sentaremos à mesa para comer enquanto o menino não vier. Aí Davi vem, rapazinho, e ali Samuel tem ali o chifre de carneiro, óleo dentro, e ele vai até o Davi e derrama o óleo, ungindo ele como o futuro rei de Israel. Esse teste é muito difícil, porque como é que você é ungido a rei e não recebe nada? A pessoa te unge a rei, derrama o óleo e fala: você é o novo rei. Ela vira as costas e você está na mesma casa. No outro dia tem que arrancar carrapato de ovelha e dizer: uau, eu estou ungido a rei, mas eu estou trabalhando ainda como pastor. Você é ungido e ao mesmo tempo a sua vida não muda. Você é ungido e ao mesmo tempo a vida continua igual. Dizem que eu estou ungido a rei, mas eu não tenho honra. Não tem palácio. Você é ungido e depois volta a ser pastor. Você consegue sobreviver ao teste da unção quando você entra num lugar como esse e Deus diz: eu vou te levantar, eu vou usar você, eu vou prosperar a sua vida. E você fala: uau, que unção maravilhosa, que poder. E aí daqui a pouco o culto acaba, Samuel vai embora, e aí você fala: e aí, o que vai chegar para mim? Cadê a carruagem? Cadê a carruagem? Cadê o tapete vermelho? Cadê meu trono? Cadê minha coroa? E o pai fala: filho, amanhã tem que levar as ovelhas para o pasto. Não, pai, é assim.
Será que você consegue sobreviver a esse teste? De acreditar que a unção de Deus, muitas vezes ela chega antes do momento que Deus vai te colocar. E mesmo que não tenha nada para conferir aquilo que você disse. Talvez se Davi dissesse para alguém: ontem eu fui ungido rei, e alguém falasse: cala a boca, moleque, você está fumando maconha? O que foi? Você tá besta, é? Eu fui ungido rei. Como você está ungindo? Olha a tua roupa, olha o seu trabalho. Será que a gente sobrevive ao teste de saber que Deus derramou algo poderoso na nossa vida? Quantos aqui tem uma visão linda? Uma visão sobre suas empresas, sobre sua família? Deus colocou algo, você sabe que carrega algo. Você sabe que Deus te colocou algo lindo. Você sabe, mas não dá para explicar. Você sabe que é real. Deus falou com você, Deus colocou, Deus te deu uma certeza, mas Ele falou e foi embora, e tudo continua igual. Mas você tem que ter humildade. Humildade para retomar suas funções. Não deixe a unção que Deus derramou sobre a sua vida te tornar arrogante ao ponto de parar o que você tem que fazer hoje. Eu nunca esqueço de uma vez que fui pregar numa igreja. Estava eu e um outro pastor, e faltaram músicos. E aí eu arranhava um pouquinho de teclado, e o outro pastor disse para mim na conversa antes que ele era baterista. A gente chega ali, aí eu falei, falei pro irmão, irmão, tenha misericórdia de mim, eu ajudo, né? Mas olha, faz muito tempo que eu não toco, olha, amém, né? Eu quero servir. E aí eu falei pro irmão, e eu entreguei, esse aqui é... Ah não, mas agora eu sou pastor, ele falou. Mas agora eu sou pastor. Ou seja, a unção que ele carregou o tornou arrogante de fazer uma função diferente. Não permita que a unção de rei te torne tão arrogante de não fazer a função de pastor. Não permita, se você tem uma unção diferente, eu sou empresário, faça aquilo que Deus te mandou fazer agora. Não importa se não combina. O fato de estar fazendo algo diferente daquilo que Deus te chamou para fazer não rouba a unção. Ao contrário, mostra que eu estou aproveitando as oportunidades. Foi por conta de entregar uma marmita. Ele já era rei ungido, mas foi por causa de entregar uma marmita para os irmãos que Deus o promoveu. São em oportunidades que muitas vezes não tem nada a ver com a minha função. São em lugares que algumas falam: meu Deus, não sei nem porque que eu vou fazer aqui. Nossa, não é ambiente para mim, não é coisa para eu fazer. Mas quando eu entendo que Deus opera em cada hora do jeito que quer, e eu não sou arrogante com a unção que tenho, eu entendo que Deus pode gerar oportunidades a todo tempo. Você não pode ficar arrogante. Suporte o teste da unção. Vou te dizer uma coisa: quando você sabe quem você é, quando você sabe para que Deus te ungiu, as circunstâncias internas e externas não te intimidam mais. Não deixe a sua posição produzir arrogância. E eu declaro e digo que muitos não são promovidos porque a sua posição lhe tornou arrogante. Muitos pararam de crescer porque as oportunidades que Deus tem colocado, a arrogância das pessoas não deixa falar: eu não vou fazer isso aqui, eu não me sujeito a fazer isso, eu só quero daqui para cima. E muitas vezes a nossa promoção está em descer. Nem sempre quando Deus te promove, Ele te movimenta. Se você for arrogante, você pode perder tudo. Repito, Davi já tinha a unção de rei, mas ele não sofreu em ficar mais um tempo sendo pastor de ovelhas. Ele ficou mais anos sendo pastor de ovelhas. Você suporta? O terceiro teste de Davi, o primeiro foi, lembra do primeiro? Obscuridade. Simplesmente ser deixado de lado. O segundo teste foi o teste da unção. Fui ungido e não recebi nada. O terceiro teste foi o teste de ser um migrante. O teste da eleição. O que é o teste da eleição? Veja, ele chega em Israel e ele é rei. Há uma cultura, há um pensamento. E quando ele diz que vai enfrentar o Golias, todo mundo olha para ele e fala o seguinte: cala a boca, moleque, você não é nem soldado. É muito difícil passar pelo teste da eleição, porque algumas vezes a gente sabe que tem talento suficiente, que somos melhores do que outras pessoas, mas
o nosso orgulho por eu não aceito começar do zero, eu não aceito entrar num sistema, está tudo errado. Davi, ele era eleito. Davi já tinha matado o urso, leão. Davi era corajoso, mas isso não impediu de pedir permissão para o rei para lutar. Aprenda uma coisa: em um período onde as pessoas te odeiam, em um período onde as pessoas atacam pedras em você, você tem que entender que elas estão te preparando, porque você vai ser eleito. Quando Davi, ele vai lutar com Golias, tudo que ele ouviu dos irmãos dele foram pedras. Tudo que ele ouviu de todos foram descrédito. Você não pode, você é incapaz. Mas você jamais, levanta a mão para cá. Você jamais será eleito para governar até ter sido eleito para suportar. Eu vou repetir. Você jamais será eleito para governar até Deus te ver eleito para suportar. Todos querem sentar na cadeira do trono. Todos querem levantar a cabeça de um gigante e dizer: está aqui o sangue, venci. Mas poucos querem suportar as pedradas, os julgamentos, as desconfianças, as críticas. Poucos querem suportar os seus próprios irmãos dizendo: você não é capaz. Poucos querem experimentar a armadura do rei e ver que a armadura é muito grande. Todos rindo de canto de boca, dizendo: está vendo, ele é um garoto. Todos vindo ele abrindo mão da espada e pegando um estilingue e indo até lá. Você vai ter que ser muito forte, porque enquanto você não for preparado para suportar, você não estará preparado para governar. Agora ele passa pelo teste da obscuridade, passa pelo teste da eleição, passa pelo teste da unção, e ele se torna rei. Ele se torna rei de uma bagunça. Israel está uma bagunça. Veja, toda a liderança dele está uma bagunça. Quando você vê uma liderança, quando você fala: alguém vai me dar um cargo, alguém vai me dar uma liderança, pai, mãe, é legal aquele momento quando você recebe a liderança. O filho nasce, você se casa, e enquanto ali estão tirando foto da sua estreia na liderança, olha, fui eleito rei. Mas daqui a pouco as fotos acabam, e você vai ter que ir para uma sala sozinho, e você vai se dar conta que liderança não tem nada a ver com fotos e sorrisos. Liderança tem tudo a ver com arrumar uma bagunça. O reino de Israel estava uma bagunça, e por mais glamour que Davi tivesse, por mais batalhas que ele venceu, ele tinha que arrumar uma bagunça. Um reino desviado, desconectado, puxado para baixo pelo pecado, pela incredulidade. Mas veja, quando você sobrevive ao teste da obscuridade, quando você sobrevive ao teste da unção, quando você sobrevive ao teste da eleição, tudo fica mais fácil. Tem coisas que você não entende, mas tudo está te preparando para o grande lugar que o Senhor quer levar você. Todas as coisas estão contribuindo. Mas por favor, vença os testes. Mas agora ele tem poder. Ele tem poder. Porque no teste da obscuridade, ele era um garotinho, filho do Jessé. No teste da unção, ele é um garoto, ainda pastor de ovelhas. No teste da eleição, ele também é um menino. Mas agora no quarto teste, ele já é o rei. Ele já pode tudo, ele já manda em tudo. Ele já é a maior autoridade humana do seu país. Ele é o rei. Quem é maior que o rei? Ninguém. E agora ele vem o maior teste. Mas sabe, queridos, Davi era um homem muito inteligente. Muito inteligente. A inteligência de Davi, ele era tão inteligente que ele era capaz de se fazer passar por tolo. Pessoas inteligentes são capazes de se fazer passar por tolo. Pessoas inteligentes sabem de verdade quando é que elas têm que ficar bravas e com raiva. Davi era um homem inteligente, tão inteligente que se sabia passar por tolo. Inteligente não é aquele que levanta a sua inteligência aos outros, mas é aquele que não se importa de fazer papel de besta para que um outro se ache inteligente. Ele passa por todos os testes, mas agora vem o teste mais importante. O quarto teste.
E o último, depois do teste da obscuridade, depois do teste da unção, depois do teste da eleição, vem o teste se ele é capaz de continuar ouvindo a voz de Deus. O menino que no pasto valorizava as canções, agora valoriza a presença. A primeira atitude de Davi como rei foi trazer a arca de volta. A arca era o símbolo mais profundo de poder e autoridade, porque Davi sabia que não é talento que se vence uma luta, mas é com a presença de Deus. E a unção de Deus nos mantém.